tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter aula de história e o nosso primeiro vídeo vamos fazer a correção da atividade do dia 20 de maio, tá bom? Na aula passada, nós estudamos sobre a resistência à escravidão, né? Nós falamos da questão do escravo, do negro, né? Que foi trazido da África de maneira bem cruel, que tinham condições bem precárias, né? Recebiam castigos, né? Exerciam uma tarefa bem dura, bem árdua, né? E a gente falou também sobre os quilombos, né? Que foram comunidades criadas por negros, fugidos, né, das fazendas, onde eles eram castigados, onde trabalhavam duramente. Então eles escolhiam lugares de difícil acesso, no meio da mata, e lá eles criavam comunidades, que eles se ajudavam, né, e fugiam da questão da escravidão. E eu deixei, né, um videozinho falando sobre Zumbi dos Palmares, né, que foi o líder dos negros, né, que ele formou um quilombo, né, deixei lá. Os videozinhos que a tia vai deixando lá como sugestão de atividade, é bom vocês assistirem e sempre que possível ir realizando as atividades, porque são informações complementares, tá bom? Dos nossos vídeos, né, dos nossos videoaulas, né, das nossas aulas por vídeo, né, porque se a tia for falar detalhe por detalhe como eu fazia lá na sala, o vídeo vai ficar muito comprido, né? Vai ficar muito pesado, né? Então, a tia vai colocando as informações complementares, as curiosidades e as complementações naqueles videozinhos lá, nas sugestões de atividade, tá bom? Então, vamos lá, correção, né? A tia já deu uma pinceladinha, lembrando um pouquinho da aula passada. E aí, nós vamos corrigir a primeira e a segunda questão da página 61. Já pegaram o livro, já se prepararam, já estão aí arrumadinhos com livro, lápis e borracha? Então, vamos lá. Primeira questão da página 61. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: por que os negros escravizados se revoltavam? Então, qual era o motivo dessa revolta, né? Por causa da sua condição de escravo, que não era uma condição boa, né? E também por serem duramente castigados. Quem é que gosta de ser castigado? Na verdade, ser maltratado. Então, eles se revoltavam, eles fugiam, né? Porque eles não admitiam, né, aquele tipo de tratamento, né? Aquela condição de escravo, de trabalhar de forma dura, não ter recompensa, não ter dinheiro, direito a nada, nem dinheiro também, porque eles não eram recompensados financeiramente pelo trabalho árduo, muito duro, que eles desenvolviam, que eles exerciam, né? E ainda por cima eram castigados. Então, por esse motivo, eles se revoltavam, né? Segunda questão: o que eram os quilombos? Eram comunidades formadas por pessoas escravizadas, fugidas, ex-escravos, mestiços e outros indivíduos discriminados. Então, aqui além da questão dos negros, né, dos escravos foragidos, os ex-escravos, aqueles que eram libertados depois, né, de algum tempo eles foram sendo libertados, existe um processo de libertação, né? E aí esses iam para lá porque eles não tinham mais para onde ir, eles eram libertos, mas e agora? Eles iam fazer o quê? Iam trabalhar onde? Iam viver do quê? Então eles eram acolhidos nos quilombos. Os mestiços, porque já havia uma mistura, né, dos negros com os brancos, mas aqueles filhos de negros ou negras com brancos, geralmente, né, de negras com os portugueses, eles eram discriminados, né? Eles não eram tidos como brancos, né? Eles não podiam ser criados ali na casa grande, então eles eram discriminados, eles eram os mestiços, eles ficavam com suas mães negras, mas eram discriminados, esses mestiços, né? E aí eles iam para os quilombos.
e outros indivíduos discriminados. Todos aqueles que sofriam naquela época a discriminação, mas era mais por parte provocada para os negros, né? Eles se refugiavam nos quilombos, nessas comunidades chamadas de quilombos, certo? Então vejam se vocês responderam próximo a isso aqui, ó, dentro dessa ideia. Não precisa ser exatamente igualzinho, com as mesmas palavras que a tia colocou aqui, tá? Vocês sempre observam isso, se está dentro do contexto, tá bom? Então essa foi a resposta que eu apresentei para vocês, e aí vocês observem aí o que vocês responderam, se está de acordo com o que a tia colocou aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Na página 62, foi apresentado aí a vocês um mapa Brasil Terras Quilombolas, né? Em 2016 foi feito um levantamento, né, de quantas comunidades quilombolas ainda existem no Brasil, né, de acordo com cada estado. E aí nós temos a segunda questão. Observe o mapa ao lado e responda: há comunidades em áreas de antigos quilombos no estado onde você vive? Então, vocês teriam que encontrar aí o estado da Bahia, onde tem a sigla BA. Bom, então, olhando aqui, nós temos bastante pontinhos, né? Que nós encontramos aqui na legenda, o pontinho vermelho simboliza o quê? As terras quilombolas, representa terras quilombolas. E aqui, no estado da Bahia, nós encontramos vários pontinhos vermelhos, né? Então, sim, né? Existe comunidades, né, quilombolas no estado da Bahia, certo? Que é o estado onde nós vivemos, né? Na letra B, em caso afirmativo, quantas? Aí a tia foi lá com o lapisinho, ó, saiu contando bolinha por bolinha e eu contei 16 comunidades. Ainda existem 16 comunidades quilombolas, né? Que ainda eles cultivam a cultura, né? Eles procuram propagar a cultura negra, né? Seus costumes e lutar, né? Pelo direito ao respeito, à igualdade, né? Não ao racismo, né? É muito importante a gente lembrar disso, né? Como a tia já comentou várias vezes aqui nas explicações, né? Nada muda. A cor da pele, nada muda. Não quer dizer, eu digo dizer nada em relação à questão de valores, né? Nós temos que nos respeitar o nosso irmão, o nosso próximo, independente da cor da pele. Essa cor da pele aqui, ó, ela não quer dizer nada, né? Então, esse é um bom tema para a gente levantar, ainda mais nos tempos de hoje, né, que estão se levantando tantas causas. Essa semana, então, que vem se falando, desde a semana passada, que vem se falando muito, né, sobre essa questão dos negros, né, essa questão da discriminação, dos crimes, né, contra os negros. Então, isso vem de lá da época da colonização. E é inadmissível, né, a gente maltratar alguém, né, discriminar alguém por conta da cor da sua pele, não é verdade? Então fica essa reflexão aí dentro da correção, certo? Então vamos lá para finalizar a nossa correção para a página 63. Na página 63 nós temos aí a primeira questão, que pergunta: quantos anos durou a escravidão no Brasil? Então, a escravidão no Brasil, ela teve início em 1550 e a libertação definitiva dos escravos ocorreu com a Lei Áurea em 1888, certo? Então, quando foram trazidos os primeiros negros da África, né, para trabalhar nas lavouras, né, deu início à escravidão. E com a assinatura da Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, em 1888, deu-se fim à escravidão, né? Então, esse período entre 1550 e 1888, nós temos aí, ó, 338 anos, certo? Então, a escravidão, ela durou 338 anos, certo? A segunda questão pergunta: o que foi a Lei Áurea, né? Alguns coleguinhas
ficar em dúvida, né? Porque a tia comentou sobre a Lei Áurea um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto, né? Eu já havia comentado um pouquinho sobre a Lei Áurea e alguns coleguinhas ficaram em dúvida, né? Sobre a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea ela foi uma lei que aboliu definitivamente. Abolir é acabar, certo? Então, foi a lei que aboliu definitivamente a escravidão no país, certo? A partir daquele momento, não era mais permitido escravizar, certo? Trazer os negros da África e escravizá-los, certo? A partir do momento dessa assinatura, né? Que foi assinada pela princesa Isabel, certo? Então, essa foi a nossa correção de hoje, né? Da aula de história da semana passada. E deixa eu aproveitar aqui alguns minutinhos para lembrar vocês, né? Só explicar um pouquinho mais sobre a sugestão de atividade, tá bom? É uma sugestão que vocês, uma atividade que vocês podem realizar. E a tia sempre pesquisa conteúdos, uma atividadezinha com vídeo, com pintura, com uma pesquisa, porque ela é um complemento para o que nós estamos estudando, né? Como é uma sugestão, ela não tem uma obrigatoriedade, mas é muito interessante que vocês realizem, tá? Que vocês organizem o tempinho de vocês e que realizem também essas atividades, porque ela complementa os nossos estudos, né? E é muito bom a gente aprender sempre um pouquinho mais, tá bom? E nesse momento que a tia não pode estar presente aí pertinho de vocês ali, ó, olho no olho diretamente, tirar as dúvidas de imediato e trazer informações ali no nosso bate-papo, né, durante a nossa aula, a tia vai complementando esse bate-papo que a gente tinha nessa troca de informações na aula com esses vídeos, com um pedido de uma pesquisa. Aí é que surgem as sugestões de atividades, tá bom? Então vamos lá para agora o vídeo 2 com o novo conteúdo.